a partir deste momento. Pronto, então se calhar, se quiseres dar início à apresentação do IML City Hub do Porto. Com certeza. Ora, boa tarde a todos, novamente. Boa tarde a quem se juntou entretanto. O IML é uma rede europeia recentemente criada e a nível europeu e que tem a sua estreia em solo nacional a partir do mês de junho, cuja sede será precisamente aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Iremos falar muito brevemente do que é o IML no seu todo e depois falaremos em particular do que será o IML aqui no Porto e as atividades que iremos desenvolver para a comunidade. O que é o Young Manufacturers Leadership? É uma associação transnacional, é essencialmente de base europeia, mas tem um objetivo de ser alargada em termos internacionais no que toca aos seus membros. O objetivo passa por aumentar a visibilidade e o reconhecimento da manufatura, da indústria, chamada Indústria 4.0, junto dos jovens, das populações jovens, nomeadamente estudantes e jovens trabalhadores. Há uma forte falta de skills dentro da indústria do setor da indústria 4.0 a nível europeu, e este grupo procura precisamente encontrar aqui a ponte entre aquilo que é o conhecimento adquirido na academia e aquilo que é as necessidades da indústria. O IML foi criado em 2020 por 6 parceiros, tanto da academia, agências de investigação e uma fundação que mais à frente vos irei descrever qual. Tem o apoio de uma agência da União Europeia, o EIT Manufacturing, que faz parte da European Institute of Innovation and Technology, o EIT. Isto é uma organização que visa justamente exponenciar a inovação, a criatividade e o empreendedorismo a nível europeu. O objetivo deste grupo é juntar jovens entre os 18 aos 30 anos, jovens estudantes, estudantes de doutoramento, estudantes de mestrado, de licenciatura, jovens profissionais e empreendedores. O objetivo aqui passa por juntarmos este grupo interessante de pessoas que tenha como um objetivo comum de se tornarem embaixadores de inovação e da manufaturação sustentável. Pilares essenciais para que possamos transformar a indústria que nós temos à nossa volta, no nosso setor, e capacitá-la das necessidades e dos skills que são necessários para termos sucesso no século XXI, em 2021 e por aí adiante. O objetivo em termos de outputs é justamente aumentar a capacidade das oportunidades na área, no setor, desenvolver uma força de trabalho capaz de ser criativa e de ser potenciadora de inovação e de desenvolvimento do setor. Um problema técnico com o rato. Quais são os parceiros da nossa IML? Para além da Faculdade de Engenharia do Porto, da Universidade do Porto, temos mais parceiros académicos, como o Politécnico de Milão, a Faculdade de Engenharia Mecânica de Praga e também outras instituições que não são de cariz exclusivamente académico. Falo, por exemplo, da World Manufacturing Foundation, que é uma parceira nossa e que tem como objetivo precisamente ajudar-nos a transportar muito daquilo que é o nosso networking, o nosso conhecimento para o chamado mundo real, para a indústria. A comunidade tem vindo a crescer, apesar de só termos um ano de vida, já temos mais de 300 membros em 25 países, a nível mundial. Falo a nível mundial porque, embora as diferentes organizações sejam fundadas na Europa, não temos qualquer tipo de restrição em termos de nacionalidades. Por isso, quem estiver interessado em entrar aqui neste grupo, quem juntar-se a nós e juntar-se a esta comunidade, prepare-se para experienciar algo verdadeiramente multicultural, multidisciplinar e, acima de tudo, transnacional.
É essencialmente um grupo focado nos jovens, e a prova disso é a faixa etária maioritária estar entre os 22 e os 24 anos. E o grupo principal de membros, 2/3, são estudantes fora de doutoramento, ou seja, estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado. No entanto, temos vindo a receber inscrições e candidaturas de membros que já saíram do mundo académico e estão na via profissional. A nível de atividades, o que é que nós temos aqui para vos oferecer a vocês enquanto potenciais membros e até mesmo a outras instituições que não sejam estudantes em termos de potencialidade? Temos aqui uma série de materiais, uma série de eventos, uma série de programas que poderão potenciar a ligação precisamente entre aquilo que cada um de nós aprende na sala de aula com aquilo que podemos explorar no mundo de trabalho e até mesmo na criação de uma nova empresa, de uma nova organização dentro da indústria 4.0, dentro de um cenário de inovação. Temos programas de mentoria para oferecer, temos competições de inovação, competições de produção científica e temos ainda materiais já de aprendizagem que poderão auxiliar-vos não só na vossa vida académica, mas também na vossa vida profissional. O envolvimento com o World Manufacturing Foundation, a parceria que vos falei há bocadinho, permite-nos oferecer ainda outra valência extra, adicional à vossa experiência no IML. Esta parceria permite-nos, por exemplo, realizar o nosso principal evento anual, o IML Main Event, em plena semana do World Manufacturing Week, um dos grandes eventos de manufatura a nível mundial, que se organiza em outubro e cuja parceria do IML com o World Manufacturing Foundation permite-nos, por exemplo, não só a membros do IML participarem como na assistência dos eventos, mas até mesmo, através de competições, poderem mesmo pisar o palco e fazerem parte daqueles que transformam a indústria a nível mundial. Estamos presentes neste momento em 7 cidades. Além do Porto, estamos em Milão, Gotemburgo, Braunschweig, Dublin, Praga e ainda no País Basco. Cada um destes grupos tem as suas valências, tem as suas especializações e todos eles realizam localmente webinars e outras atividades que permitam aos seus membros não só conhecerem novas áreas, como até mesmo reciclarem e explorarem novos tópicos, novas valências dentro da área da indústria 4.0, Smart Industry e outros temas. No caso do Porto, nós temos um target muito genérico e muito semelhante àquilo que é o objetivo do IML em geral. Pretendemos juntar estudantes das diversas universidades portuguesas, começando naturalmente pela prata da casa, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Vamos também procurar juntar aos estudantes jovens investigadores, jovens empresários, empreendedores e profissionais da indústria. Nosso objetivo é justamente escalar a potencialidade de networking dentro da nossa jovem geração e ainda potencializar a colaboração com vários atores importantes, vários players importantes do mundo científico e industrial português. Pretendemos ainda juntar-nos às atividades que vos falamos, transnacionais, que permitam precisamente explorar e potenciar a capacidade de networking, de visibilidade dos nossos membros e da experiência e conhecimento deles a nível europeu e internacional. As nossas áreas principais nesta fase inicial são a manufatura inteligente e a indústria 4.0, com um foco de especialização em inteligência artificial, sistemas de engenharia empresarial, sistemas ciberfísicos e ainda manufatura avançada. Estes tópicos não são exaustivos. Além destes tópicos, as outras diferentes cidades também têm outras ofertas dentro da área da engenharia aeroespacial,
impressão 3D, entre outras, que nós no Porto também poderemos, em associação com elas, explorar essas especializações. Pelo que olhem para este slide como algo, um ponto de início na vossa exploração enquanto membros de EML e não como algo exaustivo ou limitador para aquilo que são os vossos objetivos de carreira, académicos e afins. Nossa primeira grande atividade vai ser o programa de mentoria, chamado Two-Way Mentoring. Porquê? Porque não só temos como objetivo ajudar os mentorandos, os estudantes, a encontrar alguém que os guie, que os oriente, não só para os seus objetivos de curto prazo na academia, a realização de um estágio ou de uma dissertação de mestrado ou doutoramento, mas também na indústria, o seu primeiro emprego, a busca pela sua primeira oportunidade no mundo do trabalho, até mesmo como desenvolver e explorar a sua rede de contactos e até mesmo empreendedorismo. Como formar o seu primeiro negócio, como entrar numa startup e ser proativo. É este o objetivo da relação mentor-mentorando e acima de tudo, é este o objetivo enquanto desenvolvimento dos membros do IML. Este programa terá uma duração mínima de 1 semestre e poderá durar até 2 anos, enquanto programa oficial do IML. Obviamente, não daremos qualquer limitação depois, no futuro, se a relação mentor-mentorando durar para a vida, por exemplo. O objetivo aqui é, acima de tudo, ajudar as carreiras académica e profissional, ajudar no desenvolvimento das soft skills e das hard skills que aprendemos nas aulas, nas salas de aula e explorá-las no mundo profissional e também sem descurar a capacidade e a potencialidade do networking. Temos ainda, já com o escalamento da nossa rede a nível europeu, outros eventos que já estão neste momento a realizar-se e que vocês podem, enquanto membros de IML, participar e candidatar-se já hoje, neste momento. Este exemplo que temos aqui no ecrã é o World Manufacturing Report. É uma competição exclusiva do IML, exclusiva para membros do IML, onde vocês podem explorar, trabalhar um caso de estudo e submetê-lo até dia 13 de julho, e os vencedores serão apresentados em pleno World Manufacturing Forum, em outubro, em Itália, e farão parte, o seu case study fará parte mesmo do report oficial da World Manufacturing Foundation para a manufatura circular digitalmente capacitada. Como entrada, perguntam vocês, é muito simples. Só têm que aceder a este link, que eu vou partilhar convosco depois peço desculpa, estou aqui com problemas no computador. Vou partilhar convosco dentro de momentos este link do SurveyMonkey. Se tiverem entre 18 a 30 anos, basta acederem a este link, preencherem o formulário de inscrição e nós entraremos em contato convosco. Para mais informações, visitem o nosso site. Podem até mesmo explorar já aqui o QR Code e aceder às informações, a detalhes extra, não só sobre o IML, mas também sobre as diferentes sociedades e os diferentes focos que cada uma delas tem vindo a fazer, tem vindo a realizar. E, claro, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer apoio que necessitem, estejam à vontade para contactar-nos através do nosso e-mail porto@youngmanufacturingleaders.org. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estejam à vontade para colocá-la agora. Peço imensa desculpa qualquer dificuldade que tenham tido. Eu momentaneamente tive aqui o ecrã escuro, por isso não sei se a minha partilha terá sido perfeita, mas faz parte do direto, da magia do direto.
Sim, vimos a apresentação toda, Arthur. Portanto, não houve mesmo que tenha havido algumas dificuldades técnicas desse lado. Deste lado aqui, pelo menos, não transpareceu isso. Não foi isso. Sim, quase como icebreaker, eu podia dizer que, infelizmente, já não tenho 30 anos. Infelizmente, já passei dos 30 anos. Mas se tivesse menos de 30 anos, tivesse entre os 18 e os 30, provavelmente iria-me candidatar ou iria-me inscrever basicamente neste grupo, porque acho que é uma excelente oportunidade, nem que seja para obviamente, conhecer outras realidades fora da universidade. Eu acredito que haja também muitas pessoas em bastantes atividades que acontecem na faculdade em si, mas isto aqui, como estavas a dizer, e acho que é o principal cariz isto é transnacional, portanto, o envolvimento neste tipo de atividades vai não só além da FEUP, mas também além de Portugal, e acho que todo e qualquer tipo de interação com outras culturas, outros países, outro tipo de pessoas com backgrounds diferentes também em termos de áreas, acho que é bastante interessante e acho que é de valor uma iniciativa destas e se tivesse a oportunidade neste momento candidatar-te-ias, não é? Candidatar-me-ia, palavra difícil, a uma posição destas e sim, tentaria expandir o meu networking, até quase como uma forma de me começar a inserir também no mercado, perceber o que é que existe, o que é que não existe, quais são os desafios, a que tipo de especializações, por exemplo, a nível de curso que eu podia tirar, por exemplo, ramos, etc. Portanto, eu acho que é bastante interessante este tipo de iniciativas. Aproveito a perguntar também se, entretanto, como icebreaker, se alguém tem alguma questão em particular, algum ponto, algum comentário. Olá, Arthur. A primeira questão que eu tinha era relativamente a este network. Na prática, o que é que envolveria, de facto, após a inscrição, tendo estes mentores, do lado de quem se inscreve, o que é que na prática faria com as empresas ou universidades com quem iria ter parceria? Olá, Liliana. Obrigado pela pergunta. Sim. A partir do momento em que se torna membro, qualquer pessoa tem acesso imediato a toda a rede de contacto. Não só os restantes membros da cidade onde se junta, mas das restantes. Todos os conteúdos e informação que foi produzida até hoje dentro do IML e, naturalmente, todas as competições, todas as oportunidades que existam no presente e no futuro de ligação à indústria, nomeadamente a webinars, tutoriais, programas de mentoria. Por exemplo, este programa de mentoria em específico está a ser desenvolvido pela equipa do Porto e para ter arranque oficial em setembro, tem como objetivo justamente logo desde o primeiro momento permitir a qualquer membro ter alguém a apoiar, alguém a acompanhá-lo, de forma a que possa explorar ao máximo não só o seu percurso académico, não só explorar todas as aprendizagens, todos os conhecimentos que vai extraindo do seu percurso académico e, claro, das teses de dissertação que desenvolva, mas também potenciar e perceber onde é que pode levar esse conhecimento a nível de indústria, a nível de, seja na indústria, digamos, tradicional de colaborador, seja até mesmo enquanto empreendedor, enquanto alguém proativo que cria o seu próprio emprego, o seu próprio negócio, a sua própria visão do que ele pretende para o seu futuro. Isto trata-se logo de uma oportunidade de, desde o primeiro momento, poder alavancar essas possibilidades e, claro, qualquer networking que surja é justamente na sequência, precisamente, do simples partilhar de ideias entre membros do IML, entre mentores e mentorandos. E, claro, o World Manufacturing Forum depois é todo um mundo que se abre em termos de oportunidades, os eventos de networking que os próprios eventos da World Manufacturing Foundation oferece.
Então, basicamente, imaginemos, eu tinha uma tese de mestrado, uma tese de doutoramento, ou um projeto em que estava envolvida nestes tópicos, e eu poderia alinhar com os mentores de acordo com aquilo em que eu estava a trabalhar, e não só o oposto, certo? Ou seja, exatamente. Exatamente. O objetivo dos programas de mentoria é justamente esse. Não tem um objetivo fixo, um objetivo rígido, partilhado por todos os pares mentor-mentorando. Cada parceria, digamos assim, é moldada exatamente àquilo que é os interesses e as expectativas do mentorando, ou seja, do membro IML. Ok, e isto aqui, estas mentorias, seria só pessoas de investigação, também empresas? Exatamente. Não temos qualquer restrição, aliás, não temos qualquer restrição em relação a pessoas que sejam membro do IML e que sejam mentorandos, para além da idade. 18 aos 30 anos, depois, tanto pode ser estudante, investigador, como profissional já na indústria. E da parte dos mentores? Da parte dos mentores, há muito mais flexibilidade, sim. Sim. Não há restrição de idade. O objetivo na parte dos mentores, que também estamos abertos a receber candidaturas, João, está à vontade. Apesar de não poderes ser mentorando ou membro do IML, podes entrar na família como mentor. E o nosso foco é justamente sermos capazes de ter perfis de mentores que se ajustem às necessidades e aos interesses de todos. Ou seja, vamos ter mentores mais focados para a academia, mentores mais apostados na indústria e mentores que sejam capazes de ajudar quem esteja interessado a entrar no mundo do empreendedorismo e da criação de uma empresa. Dentro do contexto da indústria 4.0. Ok, obrigada, Arthur. Era mesmo para perceber e também para esclarecer algumas questões que principalmente alunos de mestrado e doutoramento possam ter, que é esta questão, então, de facto, queremos aqui uma oportunidade incrível de poder não só contactar com a componente de investigação, que normalmente é isso que se faz numa tese, mas tentar também perceber o que é que as empresas querem daquilo que se está a desenvolver e ter essa mentoria nesse sentido também acho que é uma ótima oportunidade, sem dúvida. Obrigada. Obrigado, Bel. Mais alguma dúvida em relação ao IML, em relação às atividades, curiosidades que tenham em relação às competições, por exemplo? Acho que então podemos avançar para algo mais prático. Não sei se concordas, João. Se calhar agora aqui com um pequeno testemunho. Uhum. Sim, exatamente, sim. Portanto, acho que uma das boas formas, uma das boas formas de demonstrar algumas das valências das valências em termos de vantagens que pode existir neste tipo de programas e principalmente o que é que este programas pode alavancar. Penso que um dos pontos também importantes é tentar perceber de que forma é que aquilo, isto falando particularmente dos estudantes em si, vão já perceber exatamente porque é que eu estou a falar deste caso, mas particularmente no caso dos estudantes, acho que uma das grandes valências do IML, enquanto possibilidade e canal de comunicação com mentores ou com pessoas, pelo menos, que naturalmente terão outro tipo de expertise, já mais prático, outro tipo de contacto com a indústria. Nesse caso, acho que uma das questões mais importantes para os estudantes é tentar perceber de que forma é que aquilo que está a ser aprendido no curso, como é que melhor se enquadra na indústria, qual é a relevância e qual é o impacto que isso tem a nível de indústria. E também tentar perceber, a partir basicamente destas competições que se fomentam, sejam mais a nível de empreendedorismo, seja mais a nível de inovação, seja de qualquer tipo de cariz, acho que são sempre experiências de bastante interesse para se ter, mais uma vez, fora da faculdade em si. Quando digo fora da faculdade, é fora do âmbito curricular
que normalmente por base se estabelece. Eu acho que é exatamente essa uma das grandes oportunidades que se tem aqui. Não queria dizer o de ter uma distração do programa curricular, não, mas sim um complemento e ter um contacto bastante diferente com o que é a realidade industrial. E nesse sentido, acho que nada melhor do que termos aqui o testemunho de uma das pessoas que, particularmente no nosso caso, portanto, particularmente no grupo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que propôs este projeto, uma pessoa que começou, não queria dizer desde cedo, mas muito antes de terminar o curso, ou muito antes de estar agora nesta fase de terminar o curso, teve a oportunidade de começar a fazer investigação connosco e de ter esta proximidade com o que se faz na indústria, das necessidades da indústria, e tentar perceber de que forma é que este contacto também beneficiou, de alguma maneira, o percurso restante, basicamente, a nível do programa curricular, que agora está, neste momento, na fase de dissertação, e que impacto é que poderá ter também no futuro, porque, ou seja, o curso dá-nos valências a nível técnico, mas depois, quando vamos para a indústria, a relevância disso que aprendemos tem que ser contextualizado, tem que ser enquadrado, ok? Mas também existe um conjunto de valências, não só técnicos, mas também sociais e outro tipo de valências que são necessários ter e que muitos destes programas dão este tipo de ajuda ou este tipo de competências envolvendo-se neste tipo de atividades. E para isso contamos com um pequeno testemunho da Leonor Santos, que, como disse, já há uns tempos atrás, salvo erro 2 anos atrás, começou a fazer investigação connosco e depois, de uma maneira ou de outra, continuou sempre ligada ao laboratório, e é um pouco sobre isso que nós pedimos brevemente para a Leonor dar o seu testemunho. Obviamente que nesta altura, ou na altura em que ela esteve e continua no nosso laboratório, já numa fase de dissertação, obviamente que na altura não existia o Young Manufacturing Leaders, não existiria este projeto, mas o objetivo acaba por ser um pouco o mesmo em termos de experiência, não é? Portanto, tentar fazer com que todas as pessoas que se inscrevam neste programa passem por este tipo de experiências, que depois pode ser benéfico, não apenas numa ótica de colocar no CV, obviamente, para depois ganhar vantagem competitiva a nível do mercado, mas sim, estamos a falar de conhecimento prático, de conhecimento que realmente transportam e que é realmente de valor para fora da faculdade e que extravasa muito aquilo que se aprende hoje em dia só a nível técnico nas faculdades. Para isso pedia a Leonor umas breves palavras exatamente sobre a experiência dela, que foi o percurso dela, e de que maneira é que este tipo de atividades que ela desenvolveu no laboratório beneficiaram de alguma maneira. Olá, boa tarde a todos. Ora, portanto, exatamente há 2 anos eu comecei a trabalhar um bocadinho mais hands-on, não é? Porque lá está, durante a faculdade nós temos todo o conhecimento, todos os livros, podemos ler-los, podemos absorvê-los, mas depois, in the end of the day, o que interessa é o que é que conseguimos tirar daí e aplicar e tornar útil e algo mais materializável como um projeto, nomeadamente. Então daí, quando surgiu a possibilidade de colaborar aqui com o laboratório, com o Digitu, eu aceitei de braços abertos e comecei a abordar, por exemplo, a parte da otimização numérica, assim, bases para depois começar na parte mais do machine learning e depois saltei para um projeto de otimização de mortalidade de bivalves. Depois também consegui trabalhar numa parte mais de imagem, de análise. E sinto que se não fosse isso, não é? Nós não saímos muito de ratos de biblioteca, passando a expressão, e de outras valências, não é? Não só para acrescentar ao currículo, mas por crescimento pessoal e profissional. E no fim, culminou na minha dissertação, que estou também a trabalhar no âmbito mais industrial, que era esse um dos meus focos. Claro que se não pusermos mãos à obra as coisas ficam muito teorizadas, não é? E acho que é o grande ponto que eu quero salientar, que é pôr as mãos na massa, não só é mais interessante, como vermos que o nosso trabalho tem uma aplicabilidade, acho que dá outra motivação.
Exatamente. Obrigadíssimo, Leonor, pelo testemunho. Permite-me só fazer uma pequena questão, que é, já te inscreveste no Young Manufacturing Leaders? Fiquei convencida. Acho que era a pergunta que faltava agora no final, para fecharmos esta parte do testemunho. Acho que exatamente, acho que a Leonor passou exatamente por tudo e descreveu exatamente o tipo de experiência que pode ser interessante qualquer estudante passar, e como digo, existem vários grupos. Obviamente que a FEUP é uma instituição muito grande, com outras subinstituições também dentro. Existem muitas formas de ganhar estas valências. O projeto IML não é impeditivo em nada, portanto, é mais um complemento de todas as atividades que vocês possam estar a exercer dentro da própria faculdade em si, e acho que realmente pode fazer a diferença, nem que seja para conhecer outras pessoas, nem que seja para sair um bocadinho desta realidade e depois ter discussões mais interessantes na ótica de, como disse o Leonor, portanto, realmente perceber a aplicabilidade daquilo que nós estamos a aprender, sair um bocadinho desta questão de ratos de biblioteca e realmente meter as mãos na massa e perceber que problemas é que têm que ser resolvidos, muito para além da teoria, muito para além de resolver exercícios, que é o que se costuma fazer muito normalmente nas unidades curriculares, portanto, extravasar muito isso, é perceber o impacto que isto pode ter e perceber que problemas reais existem, e começar a perceber como é que se transporta e como é que se faz um caminho até não só a dissertação, mas como é que se faz um percurso académico na instituição, que pode potenciar isso depois no final, não é? Portanto, se nós conseguirmos já trilhar os caminhos e perceber o que é importante para a indústria, obviamente depois o sucesso no final, quando se acaba o curso, obviamente que depois falando, isto assumindo que, entretanto, não se conhecerá nenhuma empresa, que é normal conhecer-se neste tipo de eventos, pessoas de empresas. Portanto, pode-se também começar já a trilhar, por aí não um objetivo, mas consegue-se trilhar já um processo quase de recrutamento, chamemos assim, por parte das empresas, conhecendo já, portanto, expandindo o networking, é também um dos grandes benefícios do AML em si. Se me permitires até acrescentar, é mesmo um dos pontos fortes, é justamente esse mindset, desde o momento zero em que se entra no AML. É de facto incrível quando aproximadamente um terço dos membros já está ligado diretamente à indústria. Já passou a fase seguinte, já passou à etapa seguinte de aplicar aquilo que aprendeu num contexto real, de estar já na indústria, já a meter as mãos na massa, digamos assim. E acho que isso poderá ser uma mais-valia que os estudantes daqui da FEUP podem ganhar em participar neste programa. Muito mais cedo do que o que é habitual, podem começar logo a ter esta ideia, este foco no futuro, com muito mais certeza, muito mais apoio do que tradicionalmente. Exatamente. E penso que, pelo menos na altura, obviamente que foram em alturas diferentes, mas quando acabei o curso, o que me vinha à cabeça era agora como é que eu me distingo dos restantes, não é? Portanto, como é que eu agora me consigo afirmar na indústria e me consigo distinguir de todos os outros candidatos, por exemplo, a nível de indústria, e quando vou realmente e quando uma pessoa se candidata para posições, o que é que realmente distingue essa pessoa das restantes? Portanto, acho que aqui o benefício está claro, e acho que é de todo interessante passar por estas experiências, e acho que eu, estando numa posição de recrutador, se me falassem exatamente deste tipo de programa e da experiência que passaram, provavelmente iria ser um plus, iria ser um ponto adicional. E para fechar, mais uma vez, relembrar também que isto não está fechado a estudantes, portanto, mesmo pessoas a nível industrial procuram também este tipo de atividades, porque o caminho de aprendizagem não termina quando se acaba a faculdade, não é? Portanto, por muito que uma pessoa se possa convencer que acaba a faculdade, vou deixar de aprender, agora é só fazer o meu trabalhinho, para quem ainda não acabou, convençam-se do contrário. Às vezes até por desconhecimento da realidade industrial, uma pessoa acaba por perceber que percebe ainda menos ou tem muito mais a aprender do que aquilo que aprendeu na faculdade, dado o choque com a realidade. Portanto, aqui o IML, ainda assim, fecha exatamente esse gap,
e dá, obviamente, ainda a nível industrial, não é? Para pessoas que já estejam em âmbito profissional e na indústria, permite também ter este cariz de mentoria, também de perceber como é que mesmo dentro de uma instituição industrial ou dentro de uma empresa, como é que se consegue também trilhar um caminho por aí à frente. Obviamente estamos a falar de Young Manufacturing Leaders, mas mesmo assim até aos 30 ainda há uns largos anos quando se acaba o curso, e então também existem formas de potenciar exatamente isso. Aliás, eu sou um exemplo de precisamente esse tipo de percurso híbrido. Eu entre o meu mestrado, o término do meu mestrado e a entrada em doutoramento e regresso à academia, tive 5 anos na indústria. Portanto, sim, não há percursos lineares, nem há sequer um trajeto comum para toda a gente. Cada pessoa trilha o seu caminho. E essa é uma das coisas fantásticas do programa de mentoria, que eu acho que pode potenciar ainda mais essa personalização e esse foco naquilo que é o interesse de cada um. Exatamente, tivemos aqui não um testemunho, mas 2 testemunhos na realidade, porque acho que o Arthur também é um exemplo exatamente dessa vertente, se calhar, mais industrial, e como é que as coisas após o término do curso não são assim tão lineares. Aliás, eu próprio também posso dizer que sou um exemplo desse, mas menos curto trajeto a nível a nível industrial. Depois passei rapidamente para a vertente de investigação. Fechando só aqui um comentário, passando depois só para a última parte da sessão em si, queria só fechar com umas palavras que eu vi já há uns anos atrás, de alguém que por acaso já não me lembro muito bem quem que é, mas lembro-me claramente de dizer, eu acho que reflete um bocadinho também o espírito do IML também. Estas palavras eram simplesmente, alguém disse, eu pensava que com 40 anos, portanto, não com 30, mas com 40 anos, iria ter todas as certezas do mundo, e agora que tenho 40 anos, sinto que sei ainda menos ou tenho ainda menos certezas do que quando tinha 30, ou quando tinha 25 anos. Portanto, isto, se pensarmos que isto depois com o tempo, quando fizer 30, quando fizer 35, vai ficar tudo mais estável, vai ficar tudo muito mais claro, vai ficar tudo mais... depois, quando acabar a faculdade, aí sim é que vai ser, posso dizer, vida boa, ou é aproveitar. Não é, não é assim. Por muito confiante que esteja agora na minha idade, daqui a 10 anos vou ter, se calhar, as mesmas dúvidas ou mais dúvidas ainda do que as tenho agora. Portanto, toda a mentoria possível e toda a ajuda para fazer crescer exatamente dentro deste meio e outros meios, seja do meio académico, seja do meio profissional, acho que acaba por ser vantajoso, daí estes programas fazerem sentido. Se conhecerem outro também dos 30 aos 40, se calhar aí também já me posso inserir. Mas sim, acho que esta parte aqui fecharíamos então a parte do testemunho também da Leonor e a parte das questões. E se calhar agora passaríamos também para a última parte da ação, que era também expor alguns desafios que vos podem dar também algumas valências, chamemos assim, muito de forma semelhante que a Leonor também nos disse quando se juntou ao laboratório e desenvolveu a sua investigação, que depois isso teve um impacto positivo, não só no plano curricular dela até chegar à parte da dissertação, que é onde se encontra agora, mas também depois a nível pessoal também teve bastantes benefícios. Neste caso, também gostaríamos de apresentar alguns desafios, ou aliás, dito de outra forma, gostaríamos de vos desafiar a explorar alguns tópicos que vos poderão ser benéficos para começarem a pôr as mãos na massa e extravasarem as unidades curriculares que têm neste momento, todo o conhecimento técnico, e começar a ter já um conhecimento prático do que será a indústria em si. E nesse sentido, gostaria de partilhar um conjunto de oportunidades que temos no laboratório em si, portanto, particularmente o laboratório associado ao IML, portanto, Young Manufacturing Leaders, e queria expor exatamente essas oportunidades. Não sei se é necessário, neste momento, algumas autorizações para apresentação, ou se posso já diretamente apresentar. Penso que sim. Eu creio que consegues.
Exatamente. Conseguem ver a página partilhada do Digitu? Sim. Sim? Ok, fantástico. Portanto, neste caso, algumas das... Portanto, para quem poderá estar a pensar como é que consegue ter um trilho semelhante e ter ainda um envolvimento maior no que é a prática industrial e a prática profissional, ainda mesmo de terminar o curso, também gostaríamos de rapidamente apresentar um conjunto de oportunidades que temos, particularmente para o Laboratório Digitu, sendo que existem depois também, acho que seria apenas uma questão de procurar outras oportunidades também noutros laboratórios, como também a prática normal na própria faculdade em si. Aqui, gostaria simplesmente de passar por alguns tópicos principais, não por cada um dos estágios, obviamente, mas por cada um dos tópicos, para dar a conhecer um bocadinho as valências que podem ser ganhas e qual é até outro tipo de áreas que podem explorar fora do curso em si, que não sejam interessadas diretamente no curso em si. Pode haver aqui também alguns tópicos diferentes, até de outros cursos, mais associados a outros cursos, que vocês podem também tirar proveito. Particularmente neste caso, estamos a falar de estágios de verão em si, com início em julho e término em setembro. E neste caso particular temos muitas oportunidades relativamente à área de Machine Learning aplicado ao âmbito industrial. Okay? Portanto, sempre de cariz aplicacional, onde o objetivo principal é pegarem muitos métodos existentes já a nível de inteligência artificial, particularmente Machine Learning, aprendizagem computacional, e tirar proveito dessas ferramentas para resolver problemas práticos a nível de indústria. Temos particularmente, de grande relevo, a toda a área de manutenção preditiva, portanto é um desafio das indústrias bastante premente e bastante recorrente, que nós estamos sempre a ser solicitados e desafiados nos projetos em si. Temos também muito associado, e também como disse a Leonor, à ótica de otimização, na questão mais associada à otimização do processo em si, exploração de novos tipos de parâmetros para melhorar a qualidade, por exemplo, na manufatura de produtos, por exemplo. Temos também análise de root cause, portanto, das causas de falhas, chamamos assim, de determinados processos e determinadas máquinas que levaram a falhas de qualidade, a defeitos, por exemplo, no próprio produto em si. Isso também é algo bastante particular. Algo já mais fundamental, chamamos assim, a nível de inteligência artificial, mas ainda assim com ligação sempre à parte industrial. Temos aqui a parte da Explainable AI, que também é uma área que está em desenvolvimento neste momento na área de inteligência artificial. O que nós gostamos de explorar aqui é essa transição para a indústria, onde gostamos, por exemplo, no caso de desenvolvermos algum tipo de abordagem que consiga prever defeitos ou falhas de qualidade, gostaríamos de perceber, particularmente neste desafio, o que é que o algoritmo decidiu, ou como é que o algoritmo decidiu, e explicar um pouco exatamente essa classificação que aconteceu, ou o que é que levou realmente o algoritmo a nível de cálculos em si, quais são os inputs, chamamos assim, ou as condições que mais pesam na decisão depois no final para a questão de detecção de defeitos ou de detecção de falhas de qualidade. Temos também outras questões interessantes, como o desenvolvimento de pipelines, neste caso, em particular, Exploratory Data Analysis, mas a questão da pipeline é interessante porque entra sempre numa ótica de programação visual. Portanto, mais uma vez, se calhar algo já que transcende provavelmente o que lecionam no curso, mas também temos aqui uma vertente mais na forma de como fazemos chegar todas estas ferramentas de forma mais fácil ao âmbito industrial. Portanto, o desenvolvimento de pipelines é nada menos, nada mais do que pequenos blocos de processamento, okay? Que todos encadeados dão, na realidade, um programa complexo, um sistema complexo inteligente que permite a tomada de decisão, seja previsão, seja prescrição, seja outro tipo de algoritmo ou de solução que estejamos à procura. Temos também a nível metodológico, também a nível de indústria inteligente, em termos de machine learning, e temos também já desafios na ótica, por exemplo, da robótica e da percepção. Okay? Portanto, agora já noutro tipo de valências, temos também, por exemplo, desafios na ótica de integração de múltiplas câmaras para a modelação de um espaço 3D. Okay? Portanto, este que seria um desafio interessante, mas nesta área em particular,
Eu não me gostaria de atrever muito a falar e se calhar convidaria a Liliana a descrever um pouco melhor esta parte da robótica da percepção, apesar de estar integrada nestas áreas. Aqui se calhar iria pedir a ajuda da Liliana para descrever não só um pouco este desafio, mas também os desafios na ótica da robótica em si. Sim, sem problema, João. Pronto, vou tentar também não ser muito exaustiva aqui e tentar só explicar para quem está na área de robótica. Existem 2 grandes desafios, que é... Peço desculpa, está só a fazer eco. Pronto, continuando. Existem 2 grandes desafios, que é a questão da percepção e a questão da parte de controle robótico em si. Sendo que os 2 estão muito ligados na área de robótica, raramente se consegue um sem envolver o outro. Se queremos ter algum tipo de robótica inteligente, temos de ter sempre uma camada de percepção. E esta percepção, tradicionalmente, é sempre feita de 2 formas, ou sensores ou visão. Pronto, posto isto, temos desafios na parte de visão e integração de sensores, que permitirão então depois ter uma robótica mais inteligente para perceber o que é que se passa no ambiente, desde, tal como o João mencionou, a integração de múltiplas câmaras para a modelação do espaço, para o robô ter percepção de todas as partes do espaço sem qualquer tipo de oclusão, e perceber que elementos é que tem em vista. Desafios, na minha perspectiva, até mais interessantes no sentido que são mais diretos, como por exemplo o seguimento de pontos em tempo real pelo robô até que é o caso do que o João está agora a selecionar, em que poderemos ter o robô a seguir em tempo real a mão do operador, um ponto no espaço, ou até em termos industriais, por exemplo, numa linha de produção, seguir um objeto que estará em cima de um carril, por exemplo, facilmente conseguiria fazer isto com este tipo de tracking. Depois temos as típicas coisas como evitar colisões e perceber exatamente como, por exemplo, replicar um movimento humano, porque temos muito a questão de ter um operador a fazer determinada tarefa, como é que podemos pôr um robô a fazer exatamente a mesma tarefa. Por isso é a típica aprendizagem por demonstração, que é ter uma demonstração e perceber como é que podemos replicar isso que foi feito num humano para o robô. Nesta componente temos também a questão de modelar em simulação, numa primeira fase, para conseguirmos depois, através da simulação, fazer mais testes e depois apenas na fase final poder passar para o robô real, porque basicamente em robótica nem tudo pode ser testado em real, não é? Porque corremos o risco de acabar com um grande prejuízo e partir o robô em alguns testes, por isso é muito importante a componente de simulação. Por isso, muito em suma, temos 3 grandes desafios: percepção, sendo visão ou sensores para a robótica, que aqui é sensorizar ou visualizar as componentes à volta do robô. Questão de planeamento de trajetórias e evitar obstáculos, que é controle direto do robô, e a simulação em si de robótica para poder treinar estas componentes. Pronto, muito em suma, tem vários desafios nestas perspectivas, tudo muito o que seria aplicado à indústria, por isso também tem essas partes interessantes para aplicar, desde controlo com ROS, que é basicamente o sistema operativo utilizado em geral para controle robótico. Tem a oportunidade de mexer com diversos sensores e câmaras e grippers e mãos robóticas e simuladores XPTO. Por isso, acho que é uma ótima oportunidade para experimentarem. Quem quiser ir para a parte da automação e robótica, sem dúvida que tem aqui bons desafios. Exatamente. Isso só de salientar desafios com aplicabilidade, mais uma vez, na indústria. Portanto, estes são desafios, uns podem parecer mais teóricos do que outros, mas na realidade todo este conjunto de desafios vem de uma pool de projetos, de oportunidades que estamos a ter neste momento. Portanto, a aplicabilidade disto na indústria é completa. Só de salientar, para fechar, uma vertente mais ligada à informática em si, mais ligada à programação em si, onde temos basicamente o desenvolvimento de algumas plataformas de auxílio, chamemos assim, a desenvolvimentos da digitalização no que toca à indústria 4.0, mais ao nível de Edge Computing também, mais aliado a este estágio aqui relativamente ao Dinosaur, que é a plataforma que nós estamos a utilizar para integração e desenvolvimento de Edge Computing. Já agora, não sei se repararam, mas na apresentação do Arthur, o QR Code tem
um dinossauro no centro, que é exatamente o símbolo da Google, mas é o símbolo também adotado por nós na nossa plataforma, daí nós fazermos o trocadilho de chamar esta plataforma Dinosaur. Temos também depois desafios mais alto nível, como desenvolvimento front-end, back-end, também de grande relevância hoje em dia no mundo da informática, e que toca exatamente nesta plataforma chamada Jurassic Park, que é, mais uma vez, um trocadilho na ótica de integração de múltiplos edge devices, portanto, múltiplos dinosaurs neste sentido. Também há âmbito de informática, mais particularmente a parte do back-end, mas motores de processamento de dados e machine learning, e outras oportunidades também, mais relativamente com os sistemas ciberfísicos, também temos essas oportunidades, onde aqui seria, portanto, esta oportunidade em particular seria exatamente a utilização de múltiplos dinosaurs, múltiplos edge devices, que fazem aquisição, processamento e depois a sincronização dessa informação com outros dinosaurs ou com sistemas de informação. Mais uma vez, tudo isto que vocês veem a nível de Summer Internships são realmente oportunidades que vêm da indústria e de relevância para a indústria e que podem muito bem, depois deste tipo de oportunidades e desafios serem abraçados, no futuro serem também transportados para qualquer tipo de tema de dissertação, tese de doutoramento. Portanto, estas oportunidades não são estanques, não é? E, mais uma vez, dadas também as mentorias que existem a nível do IML, particularmente, pode ser depois fomentado e explorado também outras oportunidades do género, ok, tive esta primeira experiência, este primeiro contacto com um desafio de cariz industrial, dentro dos programas de mentoria, tentar perceber de que maneira melhor pode moldar, por exemplo, a dissertação ou de que maneira, ou até ajuda na escolha deste tipo de tópicos na dissertação ou até pós-dissertação, pode extravasar até para programas doutorais, etc. Portanto, pode também muito bem passar por aí, após este primeiro contacto, perceber também qual é a área mais confortável e depois transportar isso para uma outra realidade, transportar isso para o mundo profissional e contar com a ajuda do IML deste programa de mentoria para tomar a decisão mais acertada em termos de futuro e moldar o futuro profissional. E a nível de oportunidades, seria um pouco isto. Fica também já o convite para acederem à doc, chamamos assim, ou posteriormente a esta página. Se acederem a digitub.fe.p.pt, conseguem aceder a esta informação toda online e com mais calma ler, se calhar, cada desafio, interiorizar um bocadinho mais o que é que se propõe em cada um destes estágios, que é para depois conseguirem também, mais uma vez, pensarem, refletirem e tomar a melhor decisão possível para o vosso futuro. E acho que, pelo menos, de minha parte, seria exatamente tudo. E se tiver alguma questão, fica o contacto. Penso que o Arthur já facultou os contactos no final da apresentação que fez. Portanto, não sei se, entretanto, existe alguma questão, alguma pergunta, algum comentário relativamente a estes estágios. E de minha parte, seria tudo. Obrigado, João. Eu vou aproveitar agora, então, como prometido, partilhar no chat não só o contacto do IML Porto, da sede aqui da Faculdade de Engenharia, mas também para os interessados, para quem tiver interesse em oficializar a sua participação no IML, o tal link do SurveyMonkey, onde basta preencher este pequeno formulário, indicar os seus interesses, as suas intenções em termos de futuro próximo e que depois nós entraremos em contacto o mais breve possível para então formalizar, oficializar a participação no IML e, claro, de todos os benefícios que fazer parte do IML oferece. Se não houver mais alguma dúvida, alguma questão relativa, seja à minha apresentação, seja à do João,
Porventura, então, darei por encerrada esta sessão. Obrigadíssimo, Arthur. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Continuação. Um bom dia. Obrigado a todos. Adeus. Adeus, boa tarde. É difícil com 40.